Antes que houvesse templos de pedra ou cruzes erguendo-se sobre colinas, havia jardins silenciosos, e nesses jardins florescia a rosa, símbolo de um mistério que atravessou eras e tradições. Nos primeiros séculos do cristianismo, quando os ensinamentos de Cristo ainda eram transmitidos em segredo, os iniciados utilizavam a rosa como um símbolo de revelação e silêncio. Dizia-se que tudo o que era dito sob a rosa deveria permanecer oculto, pois tratava-se de um conhecimento que não podia ser entendido pela mente comum, apenas pelo coração desperto. Sub rosa, essa expressão latina, inscrita em manuscritos e gravuras antigas, era um selo sagrado. Sob a rosa, falava-se do amor divino, do nascimento da alma, do mistério do Cristo interior. A flor representava aquilo que só podia ser sentido, jamais explicado. Por isso, muitos místicos diziam que a rosa é a língua de Deus falada em silêncio. Nas catacumbas cristãs, onde os seguidores de Yeshua se escondiam das perseguições romanas, já se encontravam inscrições com o desenho de uma rosa. Ela não representava apenas a beleza ou o amor, mas o florescimento da alma após a morte do ego. O cristão primitivo entendia que seguir o caminho do Cristo não era uma questão de crença, mas de transformação interior, e a rosa, abrindo-se em meio à escuridão das catacumbas, simbolizava exatamente isso. Os alquimistas medievais herdaram esse símbolo e o transformaram em chave. Para eles, a rosa não era uma simples planta, mas uma forma viva da alma em ascensão. Suas pétalas em espiral representavam as etapas do caminho iniciático. Cada camada da flor simbolizava um véu da consciência sendo retirado até que o centro, o núcleo divino, fosse revelado. Assim como o alquimista transmutava o chumbo em ouro, a rosa transmutava a dor em sabedoria, a dualidade em unidade. A rosa também aparece nos escritos herméticos e gnósticos como o emblema do feminino oculto, a força criadora que sustenta o universo. Em meio ao patriarcalismo das doutrinas posteriores, essa sabedoria foi sendo velada, mas sobreviveu nos símbolos. A rosa guardava em si o segredo da integração entre o masculino e o feminino, entre o espírito e a matéria, entre o céu e a terra. É por isso que nos círculos místicos dizia-se que quem compreende a rosa compreende Deus. Cristo, o mestre da luz, foi chamado por alguns místicos de o jardineiro do coração. Essa metáfora profunda mostra o verdadeiro sentido da rosa espiritual. Ela floresce apenas no jardim interior, quando o solo da alma foi arado pela humildade e regado pelas lágrimas da compaixão. A cada sofrimento aceito com amor, uma nova pétala se abre. A cada perdão, uma nova fragrância se espalha. Assim, a rosa se torna o sinal visível da presença divina dentro do ser humano. Mas para que essa flor floresça, é preciso silêncio. Um silêncio não apenas de palavras, mas de mente e de ego. A rosa do silêncio nasce no espaço entre um pensamento e outro, no instante em que o coração se torna receptivo ao mistério. Os antigos diziam que, nesse estado, o buscador ouve o que não pode ser dito, o som sem som, a vibração original do amor universal. Esse era o verdadeiro culto da rosa, uma comunhão íntima com o divino, sem rituais externos, apenas a contemplação pura. Por isso, nas tradições esotéricas, a rosa sempre foi mais do que um símbolo, foi uma chave iniciática. Ela ensinava o adepto a buscar dentro de si aquilo que o mundo externo jamais poderia oferecer. E quando esse florescimento acontecia, dizia-se que o discípulo havia ouvido a voz da rosa. Essa voz não fala com sons, mas com luz. Não ensina por palavras, mas por presença. Hoje, em meio ao ruído do mundo moderno, o convite da rosa ainda ecoa suavemente. Ela nos chama a recordar o que os antigos sabiam, que o mistério de Deus não está nas alturas, mas no coração silencioso que ousa florescer. Assim começa a jornada, não com dogmas, mas com escuta, não com pregação, mas com perfume, porque a rosa do silêncio continua a falar, e só quem se cala pode ouvi-la. Antes que a primeira palavra fosse escrita nas tábuas do tempo, antes mesmo que o homem aprendesse a nomear as flores, a rosa já existia, silenciosa, pura, pulsando como um segredo divino no coração da terra. As tradições antigas diziam que ela nasceu no jardim do Éden e que sua fragrância era o sopro do próprio Criador.
Cada pétala representava um aspecto da perfeição original: inocência, amor, sabedoria, pureza e unidade. Mas quando o homem se afastou do Éden, a rosa perdeu sua cor e ganhou espinhos. Era o símbolo vivo da alma humana, ainda bela, mas ferida pela separação do divino. Nos mitos antigos, a rosa sempre esteve ligada à ideia de queda e redenção. Os persas diziam que ela brotou das lágrimas de Adão e Eva ao deixarem o paraíso. Os egípcios contavam que nasceu do sangue de Ísis, quando ela chorou pela morte de Osíris, e foi por isso que os sacerdotes a chamaram de Flor da Ressurreição. Já os gregos a associavam a Afrodite, que, ao correr para salvar seu amado Adonis, feriu-se em espinhos e tingiu as pétalas de vermelho. Em cada mito, a rosa recorda o mesmo mistério: a beleza que floresce através da dor, o amor que renasce após a perda. No simbolismo espiritual, o paraíso não é apenas um lugar, mas um estado de consciência. Quando o homem se desconectou de sua essência divina, o jardim interno foi esquecido, e a rosa passou a crescer do lado de fora, como um lembrete do que um dia fomos. Por isso, em cada cultura, ela surge como uma ponte entre o humano e o eterno. Sua beleza efêmera é um espelho da alma. Nos ensina que tudo o que é passageiro pode revelar o que é imortal. Entre os místicos do Oriente, especialmente no sufismo, a rosa tornou-se a flor do amor divino. Rumi, o grande poeta espiritual, dizia que a rosa é o rosto de Deus sorrindo no jardim. Para os sufis, o espinho representava o caminho árduo da purificação e o perfume da rosa, o êxtase de quem reencontrou o amado. A rosa, portanto, era o caminho do retorno. O buscador, ao atravessar os espinhos de seus próprios desejos, alcançava o centro da flor, o coração puro, onde o divino habita. Essa mesma linguagem simbólica viajou pelo mundo antigo e encontrou eco no misticismo cristão. Quando Maria Madalena foi representada segurando uma rosa vermelha, ela não carregava apenas um emblema de devoção, mas o símbolo do amor espiritual que sobreviveu à crucificação. A rosa, nesse contexto, passou a representar o coração que ama mesmo quando sangra, o espírito que floresce mesmo entre as ruínas do mundo. As catedrais medievais herdaram esse legado. Suas rosáceas de vitral, com desenhos circulares e cores vibrantes, não eram meros adornos arquitetônicos, eram representações do paraíso perdido, janelas simbólicas para o céu. Cada pétala colorida correspondia a uma virtude, a uma nota da harmonia divina. Quando a luz do sol atravessava o vidro e tocava o chão do templo, os monges diziam que o próprio Éden se projetava sobre a terra. A rosa, nesse caso, tornava-se o portal entre o visível e o invisível. Mas há algo ainda mais profundo nesse símbolo. A rosa não apenas recorda o paraíso, ela promete o retorno. Em todas as tradições espirituais, há a crença de que o homem pode redescobrir o jardim interior. Quando o coração se purifica e o ego se dissolve, o perfume da rosa volta a ser sentido. Esse perfume é o sinal de que a alma começou a despertar, de que o Éden não estava perdido, apenas esquecido. O Rosa Cruz Valentim Andréae, no século XVII, escreveu que a rosa floresce sobre a cruz, pois o paraíso está oculto no sofrimento transformado em luz. A frase resume séculos de sabedoria. A rosa é o testemunho de que até da dor pode nascer beleza e de que o caminho de volta ao divino é trilhado através do coração. Hoje, quando olhamos para uma rosa e sentimos seu perfume, não percebemos que estamos diante de um fragmento do paraíso. Ela é a lembrança viva de nossa origem sagrada, o eco de uma harmonia perdida que ainda vibra dentro de nós. A rosa não fala, mas sua presença é um convite. Lembra-te de onde vieste. Retorna ao jardim. O verdadeiro místico é aquele que, ao olhar uma rosa, reconhece em si o mesmo milagre, o mesmo impulso de florescer, mesmo em meio à imperfeição. O paraíso, afinal, nunca esteve longe. Ele está na semente da rosa, que cada um carrega no coração, esperando apenas o momento certo para desabrochar. Há um jardim oculto dentro do coração humano, um espaço sagrado onde o divino fala em silêncio e onde a rosa da alma aguarda o momento de florescer. Esse jardim foi chamado pelos místicos cristãos de coração de Cristo. Não o coração físico feito de carne e sangue,
mas o coração espiritual, o centro luminoso do ser, onde a consciência humana e a consciência divina se unem em amor perfeito. Quando os antigos contemplavam o mistério do Cristo, não o viam apenas como um mestre histórico, mas como o sol espiritual do mundo, o núcleo que mantém todas as almas unidas em compaixão. E assim como o sol possui seu próprio centro ardente, também o Cristo possui o seu, o coração sagrado. Nele, dizem os visionários, há uma rosa flamejante, uma flor viva que arde sem se consumir, simbolizando o amor divino que não conhece limites. Essa imagem aparece nas visões de místicos como Santa Gertrudes, Santa Margarida Maria Alacoque e São João da Cruz. Todos descrevem o mesmo mistério, um coração radiante, envolto por espinhos, e no centro, uma rosa em fogo. É o emblema do amor que tudo suporta e tudo transforma. Os espinhos são as dores e provações da existência. O fogo é a luz do espírito, e a rosa, o resultado da união entre ambos, a beleza que nasce do sofrimento sublimado. No simbolismo esotérico, esse coração rosa é também o centro do jardim interior, o Éden restaurado dentro da alma purificada. Quando Cristo diz, o reino de Deus está dentro de vós, ele aponta para esse jardim secreto, o templo invisível que floresce quando o buscador se entrega totalmente ao amor. Nesse estado, o coração deixa de ser apenas um órgão emocional e torna-se um altar vivo, onde o divino habita e irradia sua presença silenciosa. Os alquimistas espirituais viam o coração de Cristo como a verdadeira pedra filosofal, o ponto de fusão entre o humano e o eterno. O processo alquímico interno exigia 3 etapas: morte, purificação e ressurreição. Primeiro, a morte do ego e das ilusões. Depois, a purificação pelas lágrimas, pela introspecção e pela compaixão. E, finalmente, o renascimento no amor incondicional. Quando essa jornada se completa, a rosa interior se abre e o homem percebe que o Cristo nunca esteve fora, sempre floresceu dentro dele, aguardando o instante do reconhecimento. Essa é a razão pela qual, nas pinturas e ícones antigos, o Cristo é muitas vezes retratado em um campo de rosas, ou com uma rosa brotando de seu peito. Não se trata de mero ornamento estético, é um mapa simbólico do caminho iniciático. O buscador deve adentrar esse jardim, atravessar seus espinhos e ali descobrir o perfume eterno da presença. Aquele que chega ao centro do jardim descobre que sua própria alma é o trono onde o Cristo repousa e que cada batida do coração é uma prece viva. A rosa do coração crístico é também a flor do perdão. Ela floresce toda vez que alguém escolhe amar em vez de ferir, compreender em vez de julgar. Cada ato de compaixão é uma pétala que se abre. Cada gesto de bondade é um novo perfume que se espalha pelo mundo. O coração que perdoa é, portanto, um microcosmo do Cristo. Ele transforma a dor em luz e devolve à criação o seu aroma divino. Nos ensinamentos ocultos, fala-se de 3 rosas no caminho espiritual. A rosa vermelha, símbolo do amor ardente e do sangue que purifica. A rosa branca, imagem da pureza e da paz interior. E a rosa dourada, a síntese final, o coração desperto em união com Deus. A rosa dourada é o coração de Cristo, plenamente realizado no ser humano. Quando ela floresce, a alma torna-se espelho do amor divino, irradiando compaixão e sabedoria em cada olhar, em cada gesto, em cada silêncio. O jardim secreto é, portanto, o espaço do reencontro. Nele, o buscador não encontra um Deus distante, mas uma presença amorosa que respira dentro dele. É o lugar onde as orações cessam e começa a comunhão, onde as palavras perdem sentido, porque o amor se torna uma experiência direta. Nesse estado, não há dogmas nem fronteiras religiosas, apenas o perfume da rosa eterna, que transcende todas as formas e nomes. Os antigos Rosacruzes chamavam esse estado de nascimento do sol interior e diziam que aquele que o alcançasse seria chamado de rosa do mundo, pois seu coração seria o reflexo do próprio Cristo. Ele se tornaria um portador da luz do amor, um jardineiro da alma, espalhando sementes de paz e compaixão por onde passasse. E assim, o mistério do coração de Cristo continua vivo. Cada ser humano é um jardim em potencial, uma semente da rosa divina, esperando ser tocada pela luz do Espírito. Quando isso acontece,
O paraíso perdido é reencontrado, não nos céus, mas no interior do próprio coração, porque o verdadeiro Cristo não mora nas alturas nem nas igrejas de pedra, mas no jardim secreto, onde cada alma, em silêncio e humildade, aprende a amar como ele amou. Entre todas as imagens que a Rosa despertou ao longo dos séculos, talvez nenhuma seja tão profunda quanto a sua ligação com Sofia, a sabedoria divina oculta, a alma feminina de Deus. Enquanto o mundo religioso se ergueu sobre o culto da razão e da lei, os místicos sabiam que a verdadeira iluminação não vinha da mente, mas do coração que compreende através do amor, e esse coração era o trono de Sofia. Na tradição gnóstica, Sofia é o princípio feminino do divino, a expressão da consciência que sente, intui e cria. Ela é o reflexo da sabedoria do Pai invisível, o lado luminoso e compassivo do cosmos. Dizem os textos antigos que Sofia, movida por amor, desceu das alturas da luz para experimentar o mundo da matéria e libertar as almas presas na ilusão. Sua descida não foi uma queda, mas um sacrifício de amor. O mesmo gesto de Cristo, porém em forma feminina. A rosa, nesse contexto, é o símbolo vivo dessa descida. Assim como Sofia, a rosa floresce no solo da terra, mas suas pétalas se abrem para o céu. Ela nasce entre espinhos, cresce sob o peso da gravidade e mesmo assim revela sua fragrância divina. A rosa ensina que a sabedoria verdadeira não é a que foge do mundo, mas a que floresce dentro dele, purificando o que é denso com a luz da compaixão. Os antigos místicos cristãos viam em Sofia a face oculta de Maria, mãe de Jesus. Por isso chamaram-na de Rosa Mística, a Rosa Mística. Ela é a mulher vestida de sol do Apocalipse, a alma universal que traz em seu ventre a luz crística. Em cada tradição, esse arquétipo se repete. Isis, Inanna, Shekinah, Tara, Shakti. Todos são nomes diferentes para a mesma presença, a sabedoria amorosa que sustenta o universo e ensina o caminho da transformação interior. Sofia não ensina com palavras, mas com o perfume da experiência. Seu ensinamento é o silêncio que cura, a ternura que dissolve as feridas da alma. Onde o intelecto vê caos, Sofia percebe ritmo. Onde o mundo enxerga dor, ela vê iniciação. A rosa, em sua simplicidade, expressa esse mistério. Ela não argumenta, não se impõe, apenas floresce. E é justamente nesse florescer silencioso que a presença de Sofia se revela. Os gnósticos diziam que cada alma humana é uma centelha de Sofia, uma pétala caída de sua grande rosa cósmica. O caminho espiritual, portanto, é o retorno dessa pétala ao centro, ao coração da sabedoria divina. Esse retorno não acontece através de doutrinas, mas por meio da reconciliação entre o masculino e o feminino dentro de nós. A mente deve curvar-se diante do coração, a vontade deve se render à entrega e o conhecimento deve transformar-se em amor vivido. No misticismo cristão medieval, essa união foi chamada de matrimônio sagrado, o casamento alquímico entre Cristo, o espírito solar, e Sofia, a alma lunar. Dessa união nasce o ser regenerado, o Filho da Luz, aquele que reencontra a pureza original perdida no Éden. Por isso, nos rituais rosacruzes e alquímicos, a rosa aparece sempre como símbolo da sabedoria encarnada, do espírito que se manifesta na matéria para revelar o amor. Sofia é também a guardiã dos mistérios da criação. Os antigos cabalistas a chamavam de Shekinah, a presença divina que habita no interior de todas as coisas. Quando a alma se torna pura, ela percebe que o universo inteiro é o corpo de Sofia. Cada estrela, cada flor, cada ser humano é uma célula viva da sua consciência. Assim, contemplar uma rosa é, de certo modo, contemplar o rosto da própria divindade. Mas Sofia não é uma deusa distante, e sim uma força viva dentro do coração humano. Ela é a voz suave que sussurra quando o ego se cala. É o olhar compassivo que surge quando o julgamento se dissolve. Toda vez que alguém escolhe compreender ao invés de reagir, toda vez que uma dor se transforma em sabedoria, Sofia renasce. E a rosa interior, o símbolo de sua presença, abre mais uma pétala dentro da alma. É por isso que os antigos místicos diziam que o coração humano é o templo de Sofia e que seu altar é o silêncio.
Quando o buscador medita profundamente, sem desejar, sem pedir, apenas sendo, ele começa a sentir o perfume da rosa espiritual, a fragrância de Sofia. É nesse instante que a sabedoria deixa de ser conceito e se torna vida. No fundo, o segredo da rosa e de Sofia é o mesmo. Ambas representam o poder do amor em ação. A rosa é Sofia, em forma vegetal. Sofia é a rosa em forma divina. Uma ensina o homem a florescer na terra, a outra o conduz de volta às estrelas. Aquele que encontra Sofia dentro de si descobre que o verdadeiro conhecimento não está nos livros sagrados, nem nos dogmas, mas no ato de amar conscientemente. Amar é compreender a criação como ela é, sem resistência, sem imposição, como a rosa, que aceita o sol e a chuva, o dia e a noite, e em tudo encontra motivo para florescer. Assim, quando o coração humano desperta para a sabedoria de Sofia, o mundo inteiro se torna um jardim. A dor vira adubo, a experiência vira fragrância, e o espírito volta a respirar em harmonia com o todo. E no centro desse jardim silenciosa e eterna, a rosa de Sofia continua a florescer, lembrando-nos de que a sabedoria é feminina, compassiva e infinita como o amor de Deus. Dentre todos os templos secretos do corpo humano, nenhum é mais sagrado do que o coração. Ele é o verdadeiro altar, onde o espírito se encontra com a matéria, o centro oculto onde a centelha divina respira dentro de cada ser vivo. Os antigos chamavam esse ponto de morada do Cristo interno, pois sabiam que a iluminação não vem de fora, ela floresce de dentro quando o coração é purificado e aberto como um portal de luz. Quando os guardiões do amanhecer falam da consciência crística, eles não se referem a uma religião, nem à figura histórica de Jesus em si, mas a uma frequência universal de amor e sabedoria que vibra em todo o cosmos. Essa consciência representa a unificação de todas as dualidades, masculino e feminino, espírito e matéria, céu e terra. É o estado de equilíbrio perfeito em que o ser humano desperta para sua natureza divina e reconhece que Deus não está separado dele, mas pulsa em cada batida do próprio coração. O coração, em sua estrutura energética, é mais do que uma bomba que move o sangue. Ele é uma estrela viva. A ciência moderna começa a confirmar o que os místicos já sabiam há milênios, que o coração emite um campo eletromagnético centenas de vezes mais poderoso que o do cérebro. Esse campo atua como uma antena espiritual, capaz de conectar o ser humano a níveis superiores de realidade. Quando alguém medita em amor, gratidão ou compaixão, a frequência cardíaca se harmoniza e o campo se expande, tornando-se um verdadeiro portal de comunicação com o plano divino. Os antigos mestres egípcios representavam essa sabedoria no mito da pesagem do coração. No momento da morte, o coração era colocado em uma balança diante de Maat, a deusa da verdade. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma era livre para ascender. Se fosse pesado de culpa, medo ou ódio, era arrastada de volta ao ciclo das encarnações. Essa alegoria simboliza o grande segredo. O coração é o espelho da alma e sua pureza determina o grau de ascensão do espírito. Dentro dos ensinamentos dos guardiões do amanhecer, o portal do coração é o quarto portal de luz, localizado no centro do peito, onde as energias do céu e da terra se encontram. É o ponto em que as correntes da sabedoria espiritual, vinda de cima, e da força vital terrena, vinda de baixo, se entrelaçam formando o caduceu de Hermes, o símbolo das duas serpentes ascendentes que se equilibram na coluna. Quando esse portal é aberto, o indivíduo começa a sentir não apenas o próprio coração, mas o coração do mundo. Surge então uma compaixão natural, um desejo de curar, servir e amar incondicionalmente. Mas esse despertar não ocorre sem provas. O portal do coração é guardado pelo dragão do ego, uma força interior que tenta manter o indivíduo preso à dor, ao orgulho e ao medo de se abrir. Muitos fogem desse portal porque têm medo de sentir, medo de enfrentar as feridas antigas, as mágoas que ainda vibram em silêncio dentro do peito. Os guardiões ensinam que a passagem só se abre quando o discípulo aceita olhar para a própria sombra e abraçá-la com amor. O coração que se fecha para a dor, fecha-se também para a luz, dizem eles.
Quando o coração é finalmente purificado, a energia divina começa a circular livremente entre os planos. É como se uma chama dourada despertasse no centro do peito, irradiando para todo o corpo e para além dele. Essa chama é o Cristo interno, não uma entidade externa, mas o princípio solar que dorme em cada ser humano. Jesus, o Cristo, foi aquele que demonstrou a possibilidade de viver plenamente nessa frequência. Seu mandamento, amai-vos uns aos outros, não era uma regra moral, mas uma chave vibracional para ativar o portal do coração e reconectar a humanidade à consciência crística. Os guardiões afirmam que, quando esse portal é ativado, a pessoa se torna um ponto de ancoragem da luz na Terra. Sua presença começa a curar os lugares por onde passa. O olhar se torna mais suave, a voz mais serena, e a energia ao redor responde com harmonia. Essa é a verdadeira alquimia espiritual. Transformar chumbo emocional em ouro vibracional, transmutando a dor em sabedoria, o medo em fé, a solidão em unidade. Nesse estado, o ser humano deixa de buscar Deus fora e começa a expressá-lo dentro. Cada ato de bondade, cada pensamento puro e cada respiração consciente passam a ser orações vivas. O coração torna-se o Santo dos Santos, o templo interno onde o Espírito de Cristo repousa em silêncio, aguardando ser reconhecido. Os guardiões do amanhecer ensinam que esse despertar é o início da verdadeira ascensão, pois quando o coração vibra em amor universal, o corpo, a mente e a alma se alinham à frequência da fonte. O ego deixa de comandar e o ser se torna canal de uma sabedoria cósmica que flui naturalmente. É nesse ponto que o homem deixa de ser apenas humano e passa a ser um co-criador consciente, um emissário da luz original de Cristo. E assim, o portal do coração não é apenas um centro energético, é o próprio caminho. É a ponte entre o humano e o divino, o portal onde o Cristo desperta e o amor se torna a linguagem da alma. Entre todos os símbolos do mistério divino, nenhum é tão profundamente belo e poderoso quanto a rosa. Suas pétalas representam os véus da sabedoria, suas espirais revelam o segredo da criação, e seu perfume é o sopro da alma que desperta. No coração dessa flor sagrada reside a essência de um arquétipo que atravessou civilizações, o da Grande Mãe, a manifestação do amor compassivo que sustenta o cosmos. Desde o Egito Antigo, a humanidade reconheceu esse princípio feminino como Ísis, a Senhora das Estrelas, Mãe dos Deuses e guardiã do mistério da vida e da morte. Ísis era a maga suprema, aquela que, com sua compaixão, reuniu os pedaços de Osíris e o ressuscitou, devolvendo a luz ao mundo. Ela simbolizava o poder criador da alma, a inteligência amorosa que redime e transforma. O nome de Ísis ecoava nos templos à beira do Nilo como um cântico de cura, e seu símbolo, o trono, mostrava que ela era a base de todo poder legítimo, o poder que nasce do amor, não da dominação. Séculos depois, quando a espiritualidade antiga foi absorvida e reinterpretada pelas tradições cristãs, essa mesma energia retornou ao mundo sob o nome de Maria, a Mãe de Jesus, a nova encarnação do arquétipo da compaixão divina. Como Ísis amamentava Horus, Maria amamentava o Cristo, ambos representando o nascimento da luz em meio à escuridão da matéria. É por isso que tantas imagens da Virgem com o menino se assemelham tanto às estátuas egípcias de Ísis e Horus. Elas não são mera coincidência artística, mas a continuidade de um mesmo mistério. A rosa, símbolo da alma de Maria, tornou-se o emblema do amor incondicional. Em cada pétala repousa um aspecto da sabedoria da Mãe Divina, doçura, perdão, entrega e a força silenciosa que tudo sustenta. A rosa nasce no espinho, ensinando que o amor verdadeiro não é cego à dor. Ele floresce justamente através dela. Por isso, nas antigas escolas iniciáticas, a rosa era o sinal da alma que havia despertado para a luz do coração, e o discípulo era instruído a falar sob a rosa, o que significava guardar silêncio diante dos mistérios sagrados. No seio da Mãe Divina, todas as polaridades se reconciliam. Ela é tanto a Virgem quanto a esposa, tanto a guardiã quanto a libertadora. Representa a aceitação absoluta da vida, a sabedoria que acolhe tudo
luz e sombra, nascimento e morte, com o mesmo amor. Maria e Ísis não são duas figuras separadas, mas dois nomes de um mesmo princípio universal: o amor compassivo, que gera, nutre e cura o universo. Esse amor é diferente do amor humano, que busca posse ou reciprocidade. O amor da mãe é o amor da criação por si mesma, um amor que nada exige, que simplesmente é. Ele cura não porque tenta mudar, mas porque acolhe o que existe, transmutando a dor pela presença. É por isso que os antigos Rosacruzes chamavam Maria de Rosa do Mundo. Nela, a alma humana encontra o caminho de volta ao divino. Quando o discípulo se volta para o arquétipo da mãe, ele aprende o segredo da alquimia interior. Ísis, em seus mistérios, ensinava que nenhum homem me levantou o véu. Isso significava que o mistério do feminino sagrado só se revela àqueles que aprendem a ver com o coração, não com os olhos. Da mesma forma, Maria é o véu que cobre o Cristo interior, a rosa que guarda o sol do Espírito em seu centro. Somente através da compaixão, da ternura e da entrega, o buscador pode abrir esse botão sagrado e descobrir a luz divina em si mesmo. O culto à Virgem e o culto a Ísis não eram cultos à figura física de uma mulher, mas à força matricial do universo, ao ventre cósmico de onde tudo nasce e para onde tudo retorna. Essa força está presente em cada célula, em cada respiração e em cada lágrima. Quando choramos e somos capazes de perdoar, é a mãe quem se manifesta. Quando acolhemos o sofrimento de outro sem julgá-lo, é a mãe quem fala através de nós. E quando, em meio à escuridão, ainda escolhemos amar, é o perfume da rosa que se espalha, invisível, mas transformador. Os guardiões do amanhecer afirmam que, na nova era de luz que se aproxima, o arquétipo da mãe retornará com força total. A humanidade, cansada das guerras e das divisões, precisará reaprender a linguagem do coração. E será através da energia de Maria, Ísis, Sofia e tantas outras faces da Mãe Divina que o equilíbrio será restaurado. Pois o amor compassivo é a chave da ascensão, não a fuga do mundo, mas o abraço que o integra. A rosa e a mãe, juntas, formam o símbolo do renascimento da alma. O botão fechado representa o coração adormecido. O desabrochar, a abertura do ser para a luz. No centro, o pistilo dourado é o sol do Cristo, o fogo do Espírito que Maria protegeu com sua pureza e Ísis reacendeu com sua magia. É o mesmo fogo que agora desperta em cada ser humano que escolhe amar, curar e servir à vida. E assim a rosa continua a florescer no silêncio do coração. Ísis continua a recolher os pedaços da alma humana e Maria continua a sussurrar: faça-se em ti segundo a vontade divina. Pois o verdadeiro milagre da mãe não é dar à luz um Deus fora de nós, mas ajudar cada um a despertar o Deus que habita dentro. Entre as névoas do tempo e as sombras da história, há um jardim que poucos conseguem ver, o Jardim dos Rosacruzes. Não é um lugar físico, mas um espaço de consciência, um santuário interior onde a alma floresce e a verdade se revela em silêncio. É o mesmo jardim onde a rosa espiritual desabrocha no coração do buscador e onde o mistério da transformação interior se realiza. Diz a tradição que os antigos Rosacruzes chamavam esse jardim de Hortus Conclusus, o jardim fechado. Nele, apenas o iniciado podia entrar, não porque existissem muros, mas porque o acesso dependia do estado da alma. O portão do jardim não se abria com chaves, mas com pureza, humildade e a sede sincera pelo conhecimento divino. Cada flor ali simbolizava uma virtude conquistada, e cada caminho serpenteante representava as provações do espírito rumo à iluminação. No centro desse jardim secreto havia sempre uma rosa em plena floração, circundada por uma cruz. Essa imagem, a rosa sobre a cruz, é um dos mais profundos símbolos do Ocidente esotérico. A cruz representa a matéria, o sofrimento e a limitação. A rosa, o espírito, o amor e a consciência desperta. Quando a rosa floresce sobre a cruz, o iniciado compreende o sentido da existência, que a dor e a matéria não são inimigos, mas instrumentos através dos quais a alma encontra a luz. A rosa é o espírito triunfando sobre a densidade do mundo. A fraternidade Rosa Cruz, surgida entre os séculos XVI e XVII, dizia ter herdado uma sabedoria muito mais antiga, proveniente do Egito, da Pérsia
e da própria tradição crística secreta. Os manifestos Rosacrucis, como a Fama Fraternitatis e a Confessio Fraternitatis, falavam de uma reforma universal, que começaria no interior do homem. A verdadeira alquimia, diziam eles, não era transformar chumbo em ouro, mas converter a ignorância em sabedoria, o medo em amor e o ego em espírito. Esse processo de transmutação era o segredo do Jardim dos Rosacrucis. Lá, o buscador aprendia a cultivar a alma como quem cuida de uma planta sagrada. Primeiro vinha o arar da terra, o reconhecimento das próprias sombras. Depois, o plantio da semente, a decisão de servir à luz. Em seguida, a rega constante, a prática da meditação, da compaixão e da verdade. E, por fim, o desabrochar, o momento em que a alma se torna fragrância divina, compartilhando sabedoria com o mundo. Em suas meditações, os Rosacrucis visualizavam a rosa no centro do peito, irradiando uma luz dourada. Essa luz crescia a cada respiração até envolver todo o corpo, dissolvendo o ego e revelando a presença do Cristo interno. Era essa vivência direta que transformava o iniciado, não através de doutrinas, mas pela experiência viva do amor universal. A rosa, nesse contexto, era o símbolo do coração purificado, da alma que reencontrou o caminho do Jardim do Éden. Muitos artistas e místicos tentaram representar esse estado de consciência. Nas catedrais góticas, as rosáceas coloridas são representações visuais do mesmo jardim sagrado. Seus vitrais circulares mostram o cosmos ordenado pela harmonia divina, tendo no centro uma rosa, o sol espiritual. Quando a luz atravessa o vidro, ela revela a verdade que os Rosacrucis guardavam. A luz divina só se manifesta através da transparência do ser. Mas o Jardim dos Rosacrucis não é apenas um símbolo antigo. Ele continua a existir dentro de cada pessoa que busca o autoconhecimento. Cada pensamento luminoso, cada ato de bondade e cada perdão sincero é como uma semente plantada nesse jardim interior. E como todo jardim, ele exige cuidado, atenção, silêncio e paciência. A pressa é o veneno da rosa, a contemplação é o seu alimento. Os Rosacrucis acreditavam que cada ser humano é um jardineiro do próprio destino espiritual. O corpo é o solo, o coração a rosa, e a consciência, o sol que a faz florescer. Quando a rosa finalmente se abre, o buscador descobre que o segredo da transformação não está em fugir do mundo, mas em consagrá-lo. A vida comum, com suas dores e alegrias, é o verdadeiro laboratório alquímico onde o espírito se lapida. Quando o homem cultivar a rosa em seu coração, dizia um antigo ensinamento Rosacruz, o mundo inteiro se tornará um jardim. Essa é a essência do segredo. Transformar o interior para que o exterior reflita o divino. Aquele que alcança esse estado torna-se um verdadeiro Rosacruz, uma alma que floresce em meio à cruz da existência, emanando luz, sabedoria e amor silencioso. No fim, o Jardim dos Rosacrucis é o reflexo do Jardim do Éden restaurado, não no passado, mas no presente eterno. Cada rosa que desabrocha dentro de um ser humano reacende a lembrança da unidade perdida. E quando muitas dessas rosas florescem ao mesmo tempo, o mundo inteiro começa a mudar, pois o segredo final da rosa é este: a transformação de um é o início da transformação de todos. Em todas as tradições espirituais autênticas, o coração é apresentado como o verdadeiro laboratório da alma, o atanor interno, onde a alquimia divina realiza sua grande obra. É ali no centro sutil do ser que o fogo do espírito e a água da emoção se encontram para gerar a rosa dourada, símbolo da iluminação, da pureza e da união com o divino. A rosa do coração não é uma metáfora poética, é uma realidade vibracional, uma flor de luz que se abre lentamente à medida que o ser humano desperta para o amor essencial. Os antigos alquimistas buscavam a lapis philosophorum, a pedra filosofal que transformaria os metais inferiores em ouro. Mas os verdadeiros iniciados sabiam que essa transformação não era física, era espiritual. O metal representava o ego humano, pesado, impuro e endurecido. O ouro, a consciência solar, radiante e desperta. O processo de transmutação acontecia dentro do coração, quando o fogo do amor divino purificava as emoções
e dissolvia as impurezas da mente. Nesse instante, a rosa interior se abria, revelando o perfume da presença divina. A rosa, nesse contexto, é o símbolo vivo da grande obra. Suas pétalas representam as etapas da purificação interior, e seu desabrochar é a imagem da alma se expandindo em direção à luz. Cada pétala que se abre corresponde a uma virtude conquistada: paciência, humildade, perdão, sabedoria, compaixão, até que, no centro, se revela o núcleo dourado, o coração crístico, o sol interior que habita em todos os seres. Os textos rosacruzes e alquímicos descrevem 3 fases fundamentais dessa obra interior, que correspondem ao ciclo da própria rosa. A primeira é a nigredo, o momento da escuridão, da confusão e da dissolução do ego. É o período em que o buscador encara suas sombras e reconhece sua própria densidade. A segunda é a albedo, o branqueamento, em que a alma começa a purificar-se pela luz do perdão e da entrega. E a terceira é a rubedo, o rubor da rosa vermelha, o estágio da união, quando o amor divino incendeia o coração e a alma renasce em glória. Essa transformação não acontece por esforço intelectual, mas por fusão emocional e espiritual. O coração, quando verdadeiramente tocado pelo amor universal, torna-se um cadinho onde toda dor é convertida em sabedoria. Cada perda torna-se um ensinamento, cada ferida, um portal. A rosa não rejeita os espinhos, ela os integra, transformando-os em parte de sua beleza. Assim também é o coração desperto. Ele não foge da dor, mas a acolhe até que se converta em compaixão. Os místicos cristãos, como o mestre Eckhart e Teresa d'Ávila, descreveram esse processo com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Teresa falava do castelo interior, onde a alma, ao atravessar suas moradas internas, finalmente encontrava o amado no centro do coração. Eckhart dizia que o olho com que vejo Deus é o mesmo olho com que ele me vê, uma expressão do estado em que o coração humano e o divino tornam-se um só. Em ambos os casos, o símbolo da rosa se mantém, a flor do espírito que se abre no centro da consciência. Os rosacruzes ensinavam que a rosa do coração floresce quando o fogo do amor é equilibrado pela sabedoria da mente. É a união entre Sofia e Cristo, entre o princípio feminino e o masculino da alma. Sem esse equilíbrio, o amor se torna paixão cega ou sentimentalismo. Com ele, transforma-se em força criadora. É o poder que cura, que inspira, que transforma a realidade. Por isso diziam: o verdadeiro alquimista não muda o mundo com suas mãos, mas com o perfume do seu coração. A alquimia do coração é, portanto, o caminho da transmutação do ser. Ela nos ensina a dissolver as couraças do ego, a transformar os metais pesados da raiva, do medo e do orgulho no ouro do amor incondicional. Esse processo não acontece de uma só vez. Ele é cíclico, como o desabrochar de uma flor. Cada dia de prática consciente é uma pétala que se abre. Cada gesto de amor é um raio de sol que alimenta o jardim interno. Quando a rosa interior finalmente floresce, o buscador descobre um estado de paz tão profundo que nenhuma circunstância externa pode abalar. Ele percebe que o verdadeiro paraíso não é um lugar distante, mas uma vibração que sempre esteve ali, silenciosa, esperando ser sentida. Nesse ponto, a rosa e o coração se tornam indistintos. O coração é a rosa, e a rosa é o templo onde Deus habita. É nesse nível que se revela o verdadeiro segredo dos rosacruzes. O Cristo não está fora de nós, mas desabrochando em nosso peito. Cada pulsar do coração é o batimento do universo, lembrando-nos que somos parte de algo infinito. A rosa é a lembrança viva de que o amor é a mais poderosa força de transmutação, o fogo secreto que, ao invés de destruir, purifica e eleva. Assim, a rosa e a alquimia do coração são uma só coisa, o processo pelo qual o humano se torna divino e o divino, humano. Quando o coração se abre, o mundo inteiro se ilumina. E então compreendemos que a verdadeira grande obra nunca foi sobre transformar a matéria, mas sobre fazer florescer o espírito. Há símbolos que falam mais profundamente do que palavras, e entre todos os emblemas secretos da espiritualidade ocidental, nenhum é tão misterioso e persistente quanto a rosa. Durante séculos,
Ela foi usada por místicos, monges e alquimistas como uma linguagem velada, uma forma de transmitir o indizível àqueles que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir. Nas pedras das catedrais góticas e nas páginas douradas dos manuscritos medievais, a rosa era muito mais que uma flor. Era um código espiritual, um mapa que conduzia o buscador ao centro do mistério divino. Nas catedrais da Idade Média, especialmente nas de Chartres, Notre-Dame de Paris e Reims, a presença da rosa era quase onipresente. Os mestres construtores, muitos deles iniciados nas escolas herméticas e Rosa-Cruzes primitivas, projetaram essas estruturas não apenas como templos de adoração, mas como livros de pedra. Cada torre, cada vitral e cada escultura era uma letra de uma linguagem sagrada, e as rosáceas, os grandes vitrais circulares, eram o coração simbólico desses livros. Essas rosáceas não eram apenas obras de arte, eram mandalas de luz. O círculo representava a eternidade divina, e as pétalas irradiando do centro a multiplicidade do cosmos emergindo da unidade. Quando a luz do sol atravessava o vitral, projetando cores sobre o chão do templo, o fiel era envolvido por uma experiência mística. Estava literalmente caminhando dentro da rosa divina. O vitral tornava-se, assim, uma porta vibratória entre o mundo terreno e o espiritual. Em Chartres, por exemplo, a rosácea ocidental, com 12 pétalas, representa a rosa de Jerusalém celeste, a visão do mundo perfeito que aguarda a alma purificada. Cada pétala corresponde a uma virtude e a um apóstolo. O centro, onde a luz se condensa, simboliza o Cristo solar, o coração radiante do universo. Ao observar o vitral, o iniciado percebia que a rosa era mais que uma decoração. Era uma instrução para a alma. Os monges copistas também compreenderam esse segredo. Em muitos manuscritos iluminados, especialmente nos textos alquímicos, cabalísticos e místicos, a rosa aparece disfarçada entre margens, arabescos e iniciais ornamentadas. O leitor comum via apenas uma flor decorativa. O iniciado, porém, reconhecia o código. A rosa desenhada indicava que ali se escondia um ensinamento esotérico, uma passagem que devia ser lida com o coração, não com o intelecto. Muitos desses manuscritos associavam a rosa à figura da Virgem Maria e à sabedoria de Sofia. Quando o escriba desenhava uma rosa de 5 pétalas, estava evocando o pentagrama, símbolo da harmonia universal e da união entre o humano e o divino. 5 pétalas também representam os 5 sentidos, e a rosa, nesse caso, era o lembrete de que a percepção física podia ser transmutada em percepção espiritual. Já a rosa de 7 pétalas, comum em textos alquímicos, representava as 7 etapas da transmutação interior, os 7 planetas, as 7 virtudes e os 7 dons do Espírito Santo. Os Rosa-Cruzes herdaram essa tradição simbólica e a elevaram a um novo nível. Para eles, a rosa era a chave da revelação interna. Por isso, muitos dos primeiros documentos Rosa-Cruzes, como a Fama Fraternitatis, continham imagens ou selos marcados com rosas e cruzes entrelaçadas. A rosa sobre a cruz não era apenas um brasão, mas uma cifra viva. A cruz representava a matéria, a limitação, o sofrimento, a rosa, o espírito, a ascensão, o amor. Quando unidas, significavam a redenção da carne pela luz, o florescimento da alma dentro do corpo humano. Nas catedrais, essa mesma união era expressa pela disposição arquitetônica. O ponto onde as duas naves se cruzam, formando o símbolo da cruz, geralmente se encontra exatamente sob o vitral da rosa principal. Essa correspondência não é acidental. É o anúncio silencioso de que o coração, representado pelo centro da cruz, só floresce quando iluminado pela luz da rosa divina. O próprio templo, nesse sentido, é o corpo do iniciado e a rosa é o seu coração desperto. A linguagem das rosas, portanto, era a linguagem do coração codificada em pedra e pergaminho. Ela comunicava o que não podia ser dito em palavras, o mistério da união entre Deus e o ser humano, entre o espírito e a matéria. As rosas não falavam, mas ensinavam, não escreviam, mas irradiavam. Sua geometria perfeita era uma lição sobre equilíbrio e harmonia. Seu perfume invisível, um lembrete da presença do divino em todas as coisas.
Com o passar dos séculos, muitos desses significados foram esquecidos ou suprimidos. A arte tornou-se estética e o símbolo perdeu sua função de portal. Mas os que ainda buscam com sinceridade podem redescobrir essa linguagem silenciosa. Basta observar uma rosácea de vitral à luz do pôr do sol, ou uma rosa viva num jardim ao amanhecer. Ambas falam a mesma língua, a da alma em diálogo com o divino. A rosa nas catedrais e nos manuscritos era, e continua sendo, um espelho do coração humano. Ao contemplá-la, o iniciado é lembrado de que também é feito de luz e sombra, de pétalas e espinhos, e que, assim como a rosa se abre à luz do sol, o coração deve abrir-se à luz da consciência, pois o verdadeiro templo não está em pedra nem em tinta, mas no interior de cada ser que se lembra de florescer. No coração de cada ser humano existe uma rosa adormecida. Ela não precisa ser cultivada com água ou terra, mas com atenção, presença e intenção. Essa rosa interior é o símbolo da alma desperta, do espírito que se conecta à fonte e da sabedoria que transcende o intelecto. Despertá-la não é um ato externo, mas uma experiência profunda de alinhamento com o próprio coração, um ritual silencioso de amor e consciência. Os antigos mestres ensinavam que a rosa interior se revela gradualmente, como uma flor que desabrocha ao amanhecer. No início, ela é apenas um botão, tímido e escondido entre as pétalas do ego. Mas, à medida que a consciência desperta, o botão se abre lentamente, revelando cores, fragrâncias e formas que só podem ser percebidas com o coração. Esse desabrochar é a essência da verdadeira transformação. Não é sobre adquirir conhecimento, mas sobre experimentar a vida de forma direta e viva, reconhecendo o divino em cada instante. A prática para despertar a rosa interior começa com a respiração consciente, inspirar profundamente e sentir o ar como se fosse luz entrando no coração. Expirar, deixando ir toda a tensão, medo e resistência. Cada respiração torna-se uma ponte entre o corpo e o espírito, e a cada ciclo, a rosa se aproxima de seu florescimento. Alguns místicos comparavam essa sensação ao perfume da flor, invisível, mas penetrante, suave, mas transformadora. Outra chave essencial é a meditação no amor compassivo. Ao contemplar uma rosa, real ou imaginária, o praticante dirige sentimentos de ternura e bondade para si mesmo. Depois expande essa energia para familiares, amigos, desconhecidos e, finalmente, para todo o planeta. Esse movimento de dentro para fora ativa a frequência da rosa no coração, abrindo canais sutis de conexão com a sabedoria divina. Maria, Ísis e Sofia, as grandes guardiãs do amor, são invocadas nesse processo, não como deidades externas, mas como arquétipos que despertam a própria capacidade de amar e compreender. O despertar da rosa interior também exige aceitação e entrega. Cada emoção reprimida, cada trauma não curado, é um espinho que bloqueia a luz da flor. Reconhecer e integrar essas experiências permite que o botão se abra plenamente. Não há pressa, não há exigência. A rosa floresce no tempo certo, respeitando o ritmo da alma. É um convite à paciência e à confiança no fluxo da vida. Os Rosacruzes antigos ensinavam ainda a prática da visualização alquímica, imaginar a rosa dentro do peito, irradiando luz dourada que preenche todo o corpo. Essa luz não apenas ilumina, mas transforma. A dor se dissolve em compreensão, o medo se converte em coragem, o ego se harmoniza com o espírito. A rosa interior é o cadinho onde ocorre a grande obra, a transmutação do ser humano em ser de luz. Ao despertar a rosa, percebe-se uma conexão profunda com o universo e com o tempo. O passado e o futuro deixam de dominar o presente, e cada momento se torna sagrado. A consciência se expande, e surge a percepção de que a vida é um jardim infinito, onde cada ser é uma flor única, cada experiência é um nutriente, e cada gesto de amor é um raio de sol. Mas o despertar da rosa não é apenas pessoal, é também coletivo. Cada alma que floresce torna-se uma semente viva, influenciando todos ao seu redor. Como as rosáceas das catedrais que refletem a luz do sol sobre o chão, cada coração desperto irradia compaixão e sabedoria. É a lembrança de que o trabalho interior nunca é isolado. Ao curar-se, ajuda-se o mundo a curar-se.
Ao despertar, contribui-se para o despertar coletivo. O ápice desse despertar é o silêncio ativo. Quando o coração floresce, a mente se aquieta e surge uma percepção direta da presença divina. A rosa interior torna-se então não apenas símbolo, mas experiência viva, lembrando constantemente que o amor, a compaixão e a sabedoria são inseparáveis do ser humano. Neste estado, o mundo se revela como um vasto jardim de rosas interconectadas, e o buscador compreende que despertar a rosa é despertar para a unidade com toda a criação. Assim, o caminho do despertar da rosa interior é simples, mas profundo. Respirar com atenção, sentir com o coração, amar sem limites e confiar no tempo da alma. Cada pétala que se abre é uma vitória da luz sobre a sombra, uma celebração da vida e uma reconciliação com o mistério divino. E no centro desse desabrochar, silenciosa e eterna, a rosa lembra: o divino sempre floresce dentro de nós, se permitirmos que o coração seja o jardim onde ele habita. Chegamos ao ponto culminante da jornada, o retorno ao jardim, não como visitante, mas como a própria rosa viva. Esta etapa não é simbólica apenas no sentido poético. Ela representa a integração completa de tudo o que foi aprendido, sentido e despertado ao longo da caminhada espiritual. Agora, a rosa interior não está mais adormecida. Não é apenas uma imagem para contemplar. Ela é você. O jardim dos Rosa-Cruzes, que antes parecia distante e secreto, torna-se palpável e acessível. Mas ele não se encontra em um espaço físico. Habita dentro de cada célula, cada batida do coração e cada respiração consciente. Cada pétala aberta é uma manifestação do amor compassivo, cada perfume, um lembrete da sabedoria e da presença divina. A rosa viva é a consciência que vive no momento presente, transformando toda a experiência em oportunidade de florescer. Para tornar-se a rosa viva, é necessário compreender que a transformação não é um destino, mas um fluxo contínuo. O ser humano integrado vive em harmonia com a própria alma e com o universo, reconhecendo que cada desafio é um espinho que protege e sustenta a flor, e cada alegria, o sol que a nutre. O segredo está em permanecer consciente, compassivo e receptivo, aceitando o ciclo natural de crescimento, florescimento, murchar e renascer. Os antigos ensinamentos ensinam que a rosa viva expressa a tríade da existência: amor, sabedoria e presença. O amor surge como energia ativa que cura e transforma. A sabedoria é o entendimento profundo das leis da vida, e a presença é o estado de consciência desperta que percebe o divino em cada instante. Quando essas qualidades se tornam hábitos de vida, o indivíduo deixa de ser apenas humano e passa a ser um canal da luz universal. Um dos rituais mais poderosos para essa integração é a visualização ativa. Imagine-se transformando em uma rosa que respira, sente e se expande. Sinta suas raízes conectadas à terra, recebendo força vital. Perceba suas pétalas abertas ao sol, absorvendo luz e calor. Sinta seu perfume inundando o espaço ao redor, tocando suavemente tudo e todos. Cada respiração é uma troca entre o seu ser e o cosmos, uma dança de energia que confirma que você não está separado da vida, mas é a própria vida expressando-se. Ser a rosa viva também implica viver com compaixão radical e presença amorosa. Cada ato cotidiano, falar, ouvir, caminhar, trabalhar, amar, torna-se um ato sagrado, porque a rosa não distingue entre o ordinário e o extraordinário. Tudo se torna sacramento, pois a rosa interior é consciência expandida. Ela não busca poder, controle ou reconhecimento, apenas floresce, compartilhando luz e fragrância com o mundo. A integração final acontece quando se percebe que o jardim não é apenas pessoal, mas coletivo. Cada ser humano que desperta sua rosa interior contribui para que o jardim universal floresça. As pétalas individuais se entrelaçam, formando uma vasta rede de luz e harmonia. É nesse ponto que a alquimia da rosa se completa. O ego não desaparece, mas se transforma em veículo do espírito. O sofrimento se torna aprendizado, e o amor se manifesta como força criadora que toca e transforma tudo ao redor. O retorno ao jardim é, portanto, um retorno ao lar do coração,
onde a consciência se reconhece como parte da vida inteira. Tornar-se a rosa viva é abraçar a própria divindade, respeitar o mistério e irradiar compaixão sem restrições. É viver sabendo que cada respiração é uma oração, cada gesto um ato de alquimia e cada batida do coração uma reafirmação da união com o todo. No silêncio da rosa, no calor de suas pétalas e na pureza de sua luz, o buscador descobre finalmente o que os mestres sempre ensinaram. O divino não está em outro lugar, ele floresce dentro de você. Tornar-se a rosa viva é transcender o tempo e o espaço, integrar luz e sombra, matéria e espírito, e reconhecer que viver é, em essência, florescer. O jardim dos Rosacruzes, o perfume de Ísis e Maria, a alquimia do coração, tudo converge neste instante. A rosa não é apenas contemplada, ela é sentida, vivida, encarnada. E quando a rosa floresce em nós, o mundo inteiro se torna um jardim, um templo vivo de luz, amor e sabedoria.